Glória a Deus. Se coloque de pé na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Fecha seus olhos. Levanta suas mãos aos céus. Apresenta teu coração a Ele. A necessidade do teu coração, coloque diante da presença dEle. O Senhor é bom. Ele conhece o teu levantar, o teu deitar. Ele sabe de todas as coisas. Nada pode se ocultar à presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Nós Te louvamos. Te adoramos, Pai. Porque Tu és um Deus vitorioso. Porque o Senhor vela para cumprir a Sua palavra. Porque tudo o Senhor tem nas Tuas mãos em perfeita ordem. O controle, Senhor, está diante da Tua presença. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos. Nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos. Nessa noite nós cantamos, levante um aleluia ao Senhor. Comece a levantar um aleluia. Comece a levantar a sua voz em glorificar e adorar ao Rei. Comece a glorificar aquele que tem poder sobre céus e terra, aquele que pode mudar as circunstâncias, aquele que pode transformar a sua vida, que pode mudar todas as coisas. Comece a louvar a Ele, a engrandecer a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Antes de você chegar aqui, Ele já estava preparando este lugar, estava preparando este ambiente, Ele já estava preparando os anjos para cercarem este lugar, para trazer você em segurança. Ele já estava preparando todas as coisas, porque Ele tem algo para a tua vida. Ele é um Deus zeloso, que vela para cumprir a sua palavra. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se assente. Graças a Deus, estamos na casa do Pai. Louvamos a Deus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Deus tem algo para você, Deus tem algo preparado para você. Deus é especialista em transformar fracasso em vitória. Diga assim: Deus é especialista em transformar fracasso em vitórias. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido, mas que falou ao meu coração nesta semana, e eu tenho certeza que vai falar contigo também. Amém? Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num barco e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador.
pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse texto ele fala de uma história que começa com um fracasso, mas que termina com uma grande vitória. O culto que nós estamos participando, culto Velos, tem um versículo que é a chave desse culto. Salmo 127, 4. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. É interessante que nós sabemos que uma flecha, quando ela está no arco, primeiro ela precisa ser colocada, né? Lá no arco. E quando ela está no arco, ela é esticada. Se estica o arco. Depois que estica, lança. E quando lança, vai para uma grande distância. É interessante que a flecha, ela não pode ficar na aljava. Ela precisa estar no arco. Na aljava, a flecha é apenas mais uma. Mas no arco, ela tem uma importância. É interessante que o Senhor, nessa noite, está tirando flechas da aljava para colocar no arco. Amém? Você pode pensar, e quando a gente olha assim, né, nós olhamos e dá a impressão que quando a flecha está sendo esticada, ela está indo para trás, né? Dá a impressão que as coisas não estão indo tão bem quanto parecem. Mas o ir para trás não significa que não está indo bem. Significa que está pegando impulso para ir mais longe. Existem algumas situações que nós vivemos que parece que nós não estamos avançando. Existem algumas situações que nós vivemos que parece que nós não estamos progredindo. Dá até a impressão que você está indo para trás. Às vezes dá até a impressão de derrota. Mas quem veio nessa noite para ouvir a palavra do Senhor? Então levante as suas mãos que eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus. Hoje eu declaro, em nome de Jesus, que na sua vida, todas as derrotas que você sofreu serão transformadas em grandes vitórias. Eu quero declarar que todas as frustrações que você sofreu na tua vida serão apenas um aprendizado. E que isso que você sofreu vai levar você mais longe do que você imagina. Eu declaro em nome de Jesus que você pode ter perdido uma batalha, mas você vai vencer essa guerra, em nome de Jesus. O texto nos diz, Jesus estava pregando no lago de Genezaré. Uma grande multidão estava ali formada. O texto declara que Pedro, Tiago e João estavam à beira da praia, lavando ali as suas redes, depois de uma noite na qual eles não pescaram nada. Eu fico imaginando a situação que eles estavam, o coração daqueles pescadores. Como é que eles estavam se sentindo emocionalmente? Homens experientes, acostumados à pescaria, que sabiam de tudo, sabiam como pescar, conheciam as correntezas, sabiam a hora certa, conheciam o mover da lua, sabiam de tudo. Eram experientes. A Bíblia fala aqui que eles eram sócios, que tinham uma empresa. Então eles trabalhavam juntos, eles tinham ali muita experiência. Eles sabiam do lugar certo, tinham o equipamento certo, o material necessário. Eles sabiam as horas certas de fazer a pescaria, sabiam de todas essas coisas.
barco, rede. Mas apesar de tudo aquele aparato, aqueles homens fracassaram. Pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. Agora pela manhã, estão na beira da praia, lavando as redes, quando Jesus se aproxima, pede o barco a Pedro, faz do barco de Pedro um púlpito, e ali ele começa a pregar, e começa a falar à multidão que ouvia a voz de Jesus. Diga, a multidão ouvia a voz de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam ali. Eles também ouviram a voz de Jesus. Interessante que depois que Jesus termina a sua pregação, ele se dirige a Pedro, que era o dono do barco, e fala para ele: agora, vá para onde é mais fundo e lance as suas redes. Versículo 5, Pedro responde: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Aqui está dizendo trabalhamos duro, quer dizer que eles ficaram a noite toda se empenhando, dedicando aquele tempo. Eles estavam se esforçando ao máximo. Eles trabalharam durante toda a noite, eles se dedicaram, eles ali fizeram tudo que era necessário para que eles pudessem ter uma boa pescaria, mas não conseguiram. Eles disseram, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Eles obedeceram a voz de Jesus e voltaram a pescar. E é interessante que, quando eles foram fazer aquilo que Jesus havia ordenado, eles lançaram as redes e apanharam uma quantidade imensa de peixes. O que havia começado com um grande fracasso, termina agora com uma grande vitória. E o que chama atenção nessa história é que eles haviam trabalhado. Eles se dedicaram, fizeram o seu melhor, se empenharam, mas não conseguiram ter um resultado. Aqui nós vemos que houve duas tentativas. A primeira foi um fracasso, mas a segunda foi um sucesso. Qual foi a diferença? O que aconteceu entre a primeira pescaria, que foi um fracasso, e a segunda, que foi um sucesso? Qual foi a diferença? A gente vê que não foi o lago, porque o lago era o mesmo. Não foram as redes, porque as redes eram as mesmas redes. A única diferença é que agora elas tinham sido lavadas. Não foi o barco, porque o barco era o mesmo. Também não foram os pescadores, porque eram os mesmos pescadores que tinham feito a primeira pescaria. A diferença é que na segunda pescaria, Jesus estava no barco. A diferença é que Jesus estava ali. A presença de Jesus estava com eles. Na primeira pescaria, pescaram a noite toda. Pegaram nada. Na segunda, pegaram tantos peixes que foi necessário pedir ajuda. E 2 barcos quase afundaram de tantos peixes que haviam sido pescados. A diferença entre o fracasso e o sucesso está na presença de Jesus no barco. Jesus no barco transforma fracasso em vitória. Jesus no barco faz com que coisas que eram impossíveis de acontecer sejam possíveis.
Quando Jesus está de fato no barco da nossa vida, os peixes nadam para as redes. Milagres acontecem. Enfermos são curados. Portas se abrem. Problemas se resolvem. Mas pastor, nós temos dificuldades. Sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas em todas essas aflições nós somos mais do que vencedores. Ele está junto para ajudar-nos a resolver problemas, a nos dar sabedoria para lidar com situações difíceis. Sabe com que eu aprendo aqui? Que não é a minha capacidade, não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu sou ou aquilo que eu posso fazer, mas é quem Jesus é. Somente Ele. Ele pode mudar. Se Jesus estiver no barco da nossa vida, fracassos se transformarão em vitórias. Quando os discípulos eles saíram para fazer a pescaria, eles saíram sobre uma ordem. E aqui eu vejo alguma coisa importante. Eu vejo que eles obedeceram a voz de Jesus. Foi Jesus que disse, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Sabe, Jesus pode até estar no barco de algumas pessoas. Ele pode até estar na vida de algumas pessoas. Mas será que você está obedecendo aquilo que Ele está falando? Será que você está conseguindo obedecer a orientação do Mestre? Você pode dizer, Jesus, Ele está na minha vida, Ele está no barco da minha vida, mas eu tenho tido frustrações, eu tenho tido derrotas, eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo realmente ter êxito. Será que você está ouvindo a voz de Jesus? Porque Jesus estava no barco e deu uma ordem, e o que fez a diferença não foi realmente a ordem que Jesus deu, foi a obediência que eles tiveram à ordem que Jesus estava dando. Será que você está obedecendo às instruções que Ele está dando? Você pode apenas dizer, Jesus está na minha vida, Ele está no barco da minha vida, e pelo fato dEle estar no barco da sua vida, você muitas vezes se acomoda com isso, porque Jesus está comigo. Mas Jesus está com você, te dando instruções. Diga, Jesus está me dando instruções. E eu preciso ouvir o que Ele diz. O simples fato dEle estar na tua vida não vai transformar a sua vida se você não ouvir o que Ele tem a dizer. Se você não dar crédito às instruções que Ele tem a te dar. Se você não ouvir aquilo que Ele está te dizendo. E é interessante que para cada um de nós, o Senhor tem uma instrução. Ele tem uma palavra. Mas tem muitos que fazem exatamente o que está escrito lá em Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo? Muitos falam, Senhor, Senhor, o Senhor está na minha vida, mas não obedece o que Ele fala. A pergunta nessa noite para você é a seguinte: você tem seguido as orientações do Mestre? Você está ouvindo o que Ele está te falando? Você está ouvindo aquilo que Ele está te dizendo que você deve fazer, deve realizar, ou não deve? Porque para cada um o Senhor dá uma orientação. Alguém pode até dizer, mas naquela época era mais fácil porque Jesus estava presente. Mas nós entendemos, pela palavra de Deus, que nós vivemos um momento tão especial. Porque nós vivemos um momento na qual Deus está presente,
porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, no meio deles Ele estaria presente em nós. O Espírito Santo habita em você, Deus está em você. Então, o Senhor está presente na sua vida, na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Deus está presente na sua vida através da sua palavra. Deus está presente na sua vida através de homens e de mulheres de Deus. Jesus tem falado com você todos os dias. Jesus tem falado com você através do Espírito Santo. Jesus tem falado com você através da sua palavra, através de pregações, através de estudos, através de homens e mulheres de Deus que foram levantados por Ele para trazer uma palavra ao seu coração. O problema é que você não está obedecendo, não está ouvindo. O problema é que você não está conseguindo seguir as orientações que Ele tem dado. E isso tem frustrado o teu coração, porque você está entrando em choque muitas vezes com aquilo que Ele está dizendo, com aquilo que você está vivendo. Mas o Senhor nos disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que parar de olhar as circunstâncias e começar a olhar aquilo que Jesus está te falando. Você tem que parar de olhar para os homens, para as pessoas. Porque os homens, pessoas, ferem, machucam, desapontam, entristecem. E você muitas vezes coloca as pessoas num lugar, numa posição que não deveria colocar. Porque essa pessoa que te feriu, te machucou, te ofendeu, está impedindo de você ouvir a voz de Jesus, que declara dizendo, perdoa. Não guarde mágoa no seu coração. Não deixe que isso venha te entristecer. Mas você não consegue ouvir o que Jesus está falando. Você não consegue seguir a orientação que Ele está dizendo. E isso é um empecilho. Isso vai levar você ao fracasso. Mesmo tendo toda a experiência, mesmo tendo toda a condição, mesmo sendo pescador, com boas redes, com um ótimo barco, vai se frustrar diante da pescaria, vai se frustrar diante do mundo, das coisas que estão realizando, porque não está ouvindo a voz do Mestre. Se nós seguirmos a direção de Jesus, seguir aquilo que Ele está orientando, aquilo que Ele está falando, não haverá fracasso. Haverá dificuldade, sim, mas não fracasso. Porque o Senhor está contigo, Ele está conosco em todo momento. Sabe de uma coisa? Que nós precisamos entender que Jesus não patrocina o fracasso de ninguém. Se Ele disse que você vai vencer, é porque você vai vencer. Se você não está vencendo, é por alguma razão. Algo está errado, não é com a palavra de Deus, não é com aquilo que Jesus está dizendo, é com aquilo que você não está fazendo. Então eu preciso entender que eu tenho que mudar. Eu preciso ouvir a orientação dEle. A voz de Jesus vai me guiar. A voz de Jesus vai me fortalecer, vai me dar a direção que eu preciso para caminhar nessa terra como um vencedor. O que Jesus falou? Mandou Pedro se afastar da praia. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado assim, por que Jesus mandou Pedro se afastar da praia? Ele mandou se afastar ali da praia, do raso. Por quê? Porque no raso só tem peixe pequeno. No raso só tem peixe pequeno. Os grandes peixes estão nas águas profundas. Havia a necessidade dele sair do raso para ir para águas profundas.
As águas rasas falam do medo, falam de incredulidade, falam de insegurança. Águas profundas falam de fé, falam do sobrenatural, falam da grandeza de Deus. Ele estava dizendo, sai da margem. Chega de uma vida rasa. Chega de coisas rasas. Vá para a profundidade. Vá para águas mais profundas. O Senhor está orientando nessa noite a sairmos do raso e irmos para o profundo. Quem está ouvindo? Aquilo que Deus está te falando nessa noite, chega de ficar na beira da praia. Chega de ficar molhando a sua canela. Ele quer que você vá para mais fundo. O Senhor está dando a orientação, águas profundas. É interessante que lá no rasinho você consegue enxergar o fundo. E quando você consegue enxergar o fundo, isso te dá o quê? Segurança. Estabilidade. Aqui dá pé. Qualquer coisa que acontecer, eu estou de pé. No fundo, dá medo. Dá insegurança. Porque você desconhece o que tem lá embaixo. Você não sabe da profundidade. Mas é nas águas profundas que Deus está agindo. É nas águas profundas que Deus está se movendo. É lá que Ele quer que você vá. Porque ali é o lugar da confiança. É o lugar onde Ele quer que você coloque o seu coração. É onde Ele quer que você coloque a sua vida. A dependência. Lá no raso você é dependente. Independente, você manda. Mas lá no fundo, eu preciso da ajuda dEle. Eu não consigo fazer sozinho. É aí que Ele vai agir. É aí que Ele vai transformar fracassos em sucesso. Quem está entendendo? O Senhor Ele está falando com você nessa noite. Águas profundas. O segredo da vitória é seguir a orientação do Mestre. Ouvir a direção. Faça. Realize. Deixe o raso. Vá para o fundo, para o profundo. Uma terceira coisa que eu vejo aqui, que fez a diferença do fracasso para o sucesso. Para vencermos o fracasso, nós precisamos ter persistência. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Se for necessário, tente outra vez. Não fique apenas na primeira tentativa. Ou na frustração do que fizeram com você. O Senhor fala ao meu coração que tem pessoas que estão frustradas porque se machucaram. Feridas. E travaram, não querem fazer, não querem realizar, não querem ir para o profundo. Porque foram machucadas e agora não vale a pena. O Senhor está dizendo assim, tente outra vez. Se Pedro tivesse duvidado, contestado com Jesus, debatido com Jesus, reclamado, ele não teria aquela experiência. Ele não teria vivido aquele milagre. Ele falou para Jesus, mestre, trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada. Senhor, não tem jeito. Eu fiz tudo o que era necessário ser feito. E não deu certo. Eu fiz aquilo que era importante. E não deu certo. Eu estava presente, eu estava realizando, eu não faltava, tudo que tinha que fazer eu fazia. E não deu certo. Eu trabalhei duro. Eu me esforcei ao máximo. Eu me dediquei.
Eu usei toda a minha experiência para fazer aquilo que durante anos eu estudei e não deu certo. Mas, por ser o Senhor quem está me pedindo, eu vou fazer novamente. O Senhor está te pedindo nessa noite. Tente outra vez. Tente outra vez. Sabe, o Senhor é o Senhor das segundas, das terceiras, das quartas chances. Não deixe o inimigo te frustrar, não deixe o inimigo calar você, não deixe o inimigo te paralisar, não deixe o inimigo colocar no teu coração que você não pode fazer, que você se dedicou ao máximo e fez tudo que era necessário. Não deixe o inimigo te enganar. Nessa noite o Senhor está te dizendo, tente outra vez. O fracasso, a derrota, eles fazem parte da natureza humana. Faz parte da vida. Sabe, o fracasso ele é o resultado da tentativa, de algo que você tentou, mas não deu certo. Mas dentro desse fracasso existe um aprendizado. Sabe, é verdade que tem pessoas que querem fazer as coisas sem preparo, sem qualificação, sem treinamento. De repente quer correr uma maratona de 45 quilômetros, mas nunca correu uma maratona nunca correu 1000 metros. É claro que vai se frustrar. É claro que vai ser derrotado nessa tentativa. Mas o Senhor, Ele nos coloca em situações na qual nós vamos aprender. É só você olhar para a vida de Davi. Antes dele enfrentar a grande batalha, que era enfrentar Golias, aquele gigante, ele derrotou um leão e um urso. Deus colocou pequenos, né? Um leão e um urso, coisa pequena. Mas diante de Golias era. Sabe, nós temos que começar a valorizar as nossas pequenas vitórias. Aquilo que você conquistou, aquilo que você venceu, valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sabe aquela cura que você estava pedindo? E Deus te curou. A Bíblia fala que nós não devemos esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor. Lembre-se de tudo que Ele fez na sua vida. Se recorde de todas as bênçãos que o Senhor colocou nas tuas mãos, as bênçãos que Ele colocou na tua casa, aonde você estava e aonde você está agora, o que Deus está realizando na sua vida. Lembre-se de tudo aquilo que Ele fez. Tem gente que nunca vai conseguir grandes vitórias, porque tem medo da derrota, tem medo do confronto, tem medo de fracassar. Nós precisamos aprender a viver com as falhas, com os erros, tanto os nossos quanto dos outros. Porque pessoas magoam, pessoas ofendem, pessoas erram. E a igreja não está isenta disso, porque a igreja é feita de pessoas. Líderes acabam errando. Pastores erram. Somos humanos. Mas nós precisamos aprender com os erros, com as falhas, com aquilo que está acontecendo conosco. Ouvir o que Jesus está dizendo. Perdoe. Dê a outra face. Ame. Sabe, temos que aprender a tirar proveito das situações que vivemos. Porque essas situações são aprendizados. Essas situações que vivemos vão nos fortalecer. Fracassos, derrotas, podem ser lições valiosas. Experiências que vão determinar
grandes vitórias, grandes conquistas. Deus não quer ver você derrotado. Deus não quer ver você com a cabeça baixa. Foi Ele que disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, o Salmo 145, 14 diz assim: o Senhor ajuda os que caíram. Ele levanta os que estavam encurvados sob o peso das suas cargas. Em Jó 5,11 diz: levanta o abatido e o desanimado, o choroso, são exaltados em segurança. No Salmo 35, esse você conhece bem: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mateus 11:28, você também conhece: venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso. Não podemos agir com medo diante de uma dificuldade. Nós temos um Senhor que está presente. O Senhor está contigo? Amém ou não amém? Ele está no barco da sua vida? A questão é: eu estou ouvindo a voz dele? Sabe, eu costumo dizer que Deus, Ele não trabalha com pratos prontos. Deus trabalha com receita. A gente espera um prato pronto sempre, é muito bom, né? Comer um prato que já está feito. Mas é bacana quando você faz uma receita e dá certo. Deus trabalha com receitas, com ingredientes, que necessitam ser acrescentados, ser colocados um a um, para que aquilo que é o resultado fique pronto. Tem um tempo determinado. Tem instruções que são colocadas. Sabe, existem coisas que Deus está colocando na sua vida, ingredientes que Ele está colocando, sinais que Ele está te dando, mostrando a você que precisam ser acrescentados, que terá um resultado. Se você colocar no forno um bolo antes de você colocar os ingredientes que são necessários, aquele bolo não vai ficar do jeito que é para ficar. Tudo tem que ser colocado da maneira certa. O resultado vai vir quando você fizer. O Jesus está te dando a receita, está mostrando a você o caminho, está colocando você, dando a você os sinais, mostrando o que deve ser realizado, como você deve fazer, e você vai ter o resultado. Não tenha pressa, entenda que no tempo certo vai ser colocado nas tuas mãos, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para colocar nas tuas mãos aquilo que Ele disse que faria. Mas é necessário você realizar aquilo que Ele pede. Temos que lembrar de Davi. Ele foi vencedor, porque ele agiu com determinação, com coragem, com fé, com perseverança. Provérbios 24:10, eu gosto desse texto. Ele fala o seguinte: se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Uma outra tradução diz: se você vacilar no momento de dificuldade, a sua força será pequena. Uma terceira tradução diz o seguinte: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você não pode se mostrar fraco, não pode ser um vacilão, não pode ser um frouxo diante da dificuldade, porque senão você já vai entrar na luta derrotado. Você já vai enfrentar aquela luta derrotado. Veja o que foi dito a Josué: ser forte e corajoso, e tenha bom ânimo. Quando Josué foi enfrentar aquela dificuldade com coragem, com força, ele já estava começando forte. Ele já estava encarando de frente aquela situação. Por quê? Porque Deus havia dito para ele: assim como eu fui com o servo Moisés, assim serei contigo. Deus está te dizendo nessa noite:
Assim como eu fui com os homens do passado, eu também estou contigo. Assim como fui com Abraão, com Isaac, com Jacó, eu serei com você. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu fui com Jesus, eu também serei com você. O Senhor não te abandonou, Ele não te deixou. Ele apenas diz para você, não olhe agora essa dificuldade com os olhos de um derrotado, olhe com os olhos de um vencedor, porque eu te fiz vencedor. Entre com coragem, que você já vai entrar forte. Sabe, nós devemos ter esse entendimento, insistir, corrigir o erro, arrumar o percurso, continuar perseverando, continuar buscando no Senhor, não se entregando a uma palavra, a alguma coisa que aconteceu, uma circunstância, mas continuando, porque Jesus está comigo, porque Jesus está contigo. Sabe, Jesus pode estar no barco da sua vida, mas por alguma razão você não está conseguindo ouvir o que Ele está dizendo. Hoje é noite de corrigir o percurso, de abrir os ouvidos, de ouvir o que Ele tem dito. Mateus 7,7 diz, peça e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois tudo o que você pede, você recebe, e o que você busca, você encontra. Continue. Insista. Esse fracasso vai se tornar em vitória. Essa derrota aparente vai se tornar um grande sucesso. Você é vencedor em Cristo Jesus. Você precisa declarar isso. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. A gente entende que para que eu possa ter sucesso, êxito, conquista, vitória, Jesus precisa estar na minha vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé, e toda a igreja com os olhos fechados. Se tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, igreja com os olhos fechados. Eu gostaria que levantasse a sua mão, você que nessa noite quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. A gente sabe e entende que somente Jesus pode mudar. E se Ele não estiver no barco da sua vida, por mais que você tenha habilidades, por mais que você tenha sucesso em algumas áreas da sua vida, você ainda assim será um derrotado. Porque a vitória completa só vem através dele. Toda a experiência que você teve, todo o empenho, a dedicação, nada se compara com aquilo que Ele pode dar. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Hoje é a noite que o Senhor preparou para você. Hoje é a noite que o Senhor preparou para entrar no barco da sua vida e fazer a diferença. Hoje é a noite que o Senhor preparou para mudar as circunstâncias que você está vivendo. Levante a sua mão. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Tem um segundo apelo que eu quero fazer aqui.
E esse é a respeito de você que já tem Jesus na sua vida, que já abriu seu coração para Jesus, que já faz parte, ele já faz parte da sua vida, ele já entrou no barco da sua vida. Mas por alguma razão, você não está conseguindo ouvir a voz dele. Você não está conseguindo obedecer o que ele está dizendo. E isso tem trazido frustração, derrota, tristeza. Isso tem impedido você de ir às águas profundas. Isso está impedindo você de ir aonde o Senhor quer que você vá. Isso está impedindo você de ter experiências com Ele. Você que se sente dessa forma, eu quero que você levante a sua mão. É hoje que o Senhor quer dar ao teu coração a liberdade. Jesus quer transformar fracassos em vitórias. Em nome de Jesus, chega de redes vazias, chega de medo, de ansiedade, de dúvida. Chega de ficar no raso. O Senhor quer tirar você colocar você no arco. Ah, Deus tem planos para a tua vida, projetos para você. E os planos e os projetos de Deus não vão se frustrar. Chega de rede vazia. O Senhor quer encher a sua vida. Se prepare para começar a puxar as redes. Se prepare para começar a puxar as redes. O Senhor está dizendo que serão muitos peixes, que vai precisar de ajuda. Você não vai conseguir sozinho. Comece a sentir pela fé o peso dos grandes peixes. Sinta o balançar do barco. As redes pesadas. Veja o fracasso se transformando em vitória. Sai do teu lugar, venha para frente. Venha para frente.